Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e, como sempre, eu abro o programa de hoje falando do mercado financeiro. O dólar tem uma forte alta frente ao real nesta sexta-feira e frente também a diversas moedas ao redor do globo. Isso acontece porque foram divulgadas as criações das novas vagas de emprego para o país norte-americano em relação ao mês de dezembro. Foram criadas 200 mil novas vagas, enquanto o mercado esperava um número de 180 mil novas vagas. O número surpreendeu o mercado porque pode trazer também a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos e, com isso, o dólar ganha força nesta sexta-feira, último dia da semana. Frente ao real, a valorização do dólar comercial é de quase 1,5%. E, com isso, a moeda norte-americana fecha a semana aos R$ 3,21 mais 50. Dólar com forte alta nesta sexta-feira frente ao real. No acumulado da semana, a moeda norte-americana tem uma alta de quase 2,5%. Dólar a R$ 3,21 mais 50 nesta sexta-feira, no fechamento da semana. Dólar em alta, índice Bovespa em queda. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo tem uma queda acima de 1,5% no pregão desta sexta-feira. Neste momento, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo opera aos 84.045 pontos. Esse é o número de agora, o número ainda está se movimentando, porque o mercado fecha logo mais às 18 horas, mas já mostra uma tendência de forte queda para o índice Bovespa, que também é impactado por esse número de empregos nos Estados Unidos e também pelo ceticismo em torno da reforma da Previdência, que deverá ser votada em fevereiro. Mas entre as principais altas do índice Bovespa se destacam os papéis da Eletrobras nesta sexta-feira, que tem valorização de quase 5%, da Embraer, valorização de quase 5%, 4,41% é a alta das ações da Embraer nesta sexta-feira, último dia da semana, e o papel está sendo negociado na B3 em São Paulo pelo valor de R$ 21,30. Hoje também o governo anunciou o bloqueio de mais de 16 bilhões de reais no orçamento, e isso tudo mexe diretamente com o mercado financeiro. Dólar, portanto, em alta neste último dia da semana e índice Bovespa com forte queda. E a polêmica em torno da taxação do etanol continua. Em janeiro, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, sinalizou que poderia retirar a taxação do etanol importado para o Brasil, e esse assunto virou muita polêmica durante vários encontros aí que tratam do setor de sucro alcooeiro no Brasil. Esse assunto repercutiu de maneira negativa, só que ontem, em uma audiência em Brasília, um gestor da pasta garantiu que não há mais previsão de reversão da taxa do período. A taxa de 20% sobre o etanol importado, que ultrapassasse 600 milhões de litros por ano, ela foi estipulada no ano passado, então correu o risco de ser extinta, mas até segunda ordem parece que a taxação vai continuar sobre o etanol que chega de outros países para o Brasil, quando esse volume exceder os 600 milhões de litros por ano. E a colheita de arroz já começou no Rio Grande do Sul. A abertura oficial da colheita do cereal acontece a partir do dia 21 de fevereiro em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. E para saber se o tempo vai contribuir para os produtores de arroz do estado gaúcho e de outras regiões do sul do país, vem aí informações do tempo da Somar Meteorologia com Juliana Rezende. Olá, boa tarde a todos. Grande parte das lavouras de arroz do sul do Brasil seguem mantendo bom ritmo de desenvolvimento, mesmo com o tempo mais seco. Em torno de 33% no Rio Grande do Sul já está em fase de floração e 7% segue em fase de enchimento de grãos. Os índices de umidade do solo seguem mais elevados aqui do norte gaúcho até a maior parte do centro-sul do Brasil. Durante os próximos 5 dias, um corredor de umidade vai seguir atuando, trazendo instabilidades com forte intensidade entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e até o Espírito Santo. Nas demais áreas, tempo mais seco, chuva menos expressiva e pancadas de fraca intensidade, como é o caso aqui do Mato Grosso do Sul, São Paulo e grande parte da região sul. Durante a segunda semana, este corredor de umidade já perde configuração, as instabilidades voltam a se espalhar pelo centro-sul. Mesmo assim, a chuva ainda deve seguir mais expressiva, em torno de 30 a 50 milímetros na maior parte do centro-oeste e sudeste. Na região sul, onde a chuva ainda não ganha intensidade.
Durante a terceira e última semana, as instabilidades ainda seguem atuando de maneira mais abrangente na maior parte do Brasil. A chuva ganha força aqui no Sudeste e também na região Centro-Oeste, enquanto que na região Sul, as instabilidades ainda seguem com baixos volumes. Então, grande parte das áreas produtoras de arroz da região Sul não devem receber instabilidades tão expressivas ao longo desta primeira quinzena do mês de fevereiro. Com isso, alguns produtores que já começaram as atividades de colheita ali na região de Taquari agora devem ser beneficiados, porque esse tempo mais seco e as chuvas mais fracas beneficiam o andamento das atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana Rezende. E depois de cair quase 13,5% no acumulado do mês de janeiro, o arroz abre o mês de fevereiro mais uma vez em queda no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. No dia 26 de janeiro, o valor da saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul aparecia por R$ 36,24 no indicador CPEA, depois caiu para R$ 35,85, R$ 35,84. Na quarta-feira, subiu para R$ 35,85 de novo, e no último levantamento do CPEA para o mercado do arroz, o produto teve uma nova queda, uma queda de quase 0,5% no dia, e com isso o preço da saca de arroz no Rio Grande do Sul aparece por R$ 35,70 no indicador CPEA. Arroz começando então o mês de fevereiro, assim como terminou o mês de janeiro, em queda. E justamente por causa das preocupações com os preços do arroz, o governo está incluindo o produto nos leilões de PEP e PEPRO. Nós falamos sobre este assunto essa semana aqui no Mercado do Campo e do Rio Grande do Sul. A repórter Annelise Nicolodi tem mais informações. A proposta da Farsul é comercializar o estoque existente por meio de leilões de PEP e PEPRO. A justificativa do pedido está na proximidade da entrada de 12 milhões de toneladas de arroz em menos de 30 dias, com o início da colheita. Além disso, tem mais 1 milhão de toneladas vindas do Paraguai. O documento encaminhado ao Ministério da Agricultura lembra que o consumo interno típico é de 12 milhões de toneladas. Os leilões são mecanismos de incentivo à comercialização de produtos agrícolas operados pela Companhia Nacional de Abastecimento, onde o governo federal concede prêmios no momento que o negócio é fechado, cobrindo a diferença entre a cotação de mercado e o preço mínimo estipulado. Atualmente, o arroz está cotado em R$ 36,00 o saco de 50 quilos, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O MAPA aceitou a proposta e o primeiro leilão deve sair antes da abertura da safra de arroz, que acontece de 21 a 23 de fevereiro na área experimental do IRGA, em Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul. E você vai ver depois do intervalo as cotações atualizadas do mercado do café para esta sexta-feira, último dia da semana. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o assunto por aqui agora é o mercado do café. Nesta sexta-feira, último dia da semana, o café robusta encerrou a sessão em queda na Bolsa Futura de Londres, seguindo também a desvalorização do café arábica em Nova York, que é impulsionado pela força do dólar frente ao real, que estimula as exportações do Brasil. De olho no painel, eu vou começar destacando a queda do café robusta na Bolsa Futura de Londres nesta sexta-feira, último pregão da semana. Os contratos com entrega em março têm uma desvalorização de 0,28% por $1.764 a tonelada. Os contratos com entrega em maio têm uma queda de 0,39% por $1.745 a tonelada. Os contratos com entrega em julho têm a mesma queda de 0,39% e aparecem por $1.779 a tonelada, e os contratos com entrega em setembro não têm a variação, mas terminam a semana em $1.781 a tonelada. Preços mais baixos para o café robusta nesta sexta-feira e preços mais baixos para o café arábica na Bolsa de Nova York, que, como eu falei, é influenciado por essa valorização do dólar frente ao real. Os contratos com entrega em março de café arábica têm uma queda de 0,82% e com isso terminam a semana em $1,20 por libra-peso.
Contratos com entrega em maio em queda de 0,80% por $1,22 por libra-peso. Contratos com entrega em julho, $1,25 por libra-peso. E contratos com entrega em setembro por $1,27 por libra-peso. Esse mercado, então, ele segue o mercado de câmbio também, né, com a desvalorização do real frente ao dólar, que impacta diretamente no preço das commodities. O Brasil é o maior produtor e também exportador de café arábica do mundo. E em volume, os embarques do país cresceram 6% em janeiro na comparação com o mês passado. Para encerrar as cotações do café desta sexta-feira, café BMF Bovespa negociado na B3 em São Paulo, que também encerra o dia de hoje em queda, com quedas ainda mais acentuadas do que o café arábica em Nova York. Os contratos com entrega em março têm uma desvalorização de 0,85%. E com isso, o valor da saca cai de $152,75 para $151,45. Os contratos com entrega em maio têm uma queda de quase 1% na sessão desta sexta-feira e passam de $150,10 a saca para $148,75 a saca. Os contratos com entrega em julho também têm uma queda próxima de 1% e com isso o valor da saca, que no ajuste anterior vinha em $146,45 a saca, no ajuste atual cai para $145,05 a saca. E os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, com o maior número de negociações para o café nesta sexta-feira, tem uma queda acima de 0,5% e passam de $152,55 a saca para $152,55 no ajuste atual, caindo mais 5 centavos nos últimos negócios. Para o café arábica na Bolsa de Nova York, esses foram os menores patamares de dezembro do ano passado. Café, portanto, terminando a semana em queda, tanto café robusto em Londres quanto café arábica em Nova York e também café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. E os profissionais bem orientados do mercado vão estar reunidos para um grande congresso do agronegócio brasileiro que será realizado de forma totalmente online. Este é o assunto da entrevista do jornalista Walter Pulga Júnior. Vamos acompanhar. Vanessa, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar sobre esse congresso digital que você está lançando, que ocorre no final de abril. Mas antes disso, vamos contar um pouco da sua história enquanto mulher que foi para o agro. Você veio do interior de Minas Gerais, de Ubá, foi para a Faculdade de Agronomia e depois foi trabalhar em multinacional. Resumindo, chegou ao Agro Mulher. O que é o Agro Mulher e por que nasceu o Agro Mulher? Foi quando você entrou nesse movimento agro. Primeiramente, muito obrigada pelo convite e estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha história. O Agro Mulher surgiu em decorrência da minha experiência no mundo corporativo, em que eu não estava tendo compatibilidade com esse cenário, né, de empresas multinacionais. Por ser um universo fantástico, atrativo profissionalmente falando, eu não estava me realizando profissionalmente, sofrendo machismo, preconceito, e também o meu perfil empreendedor me bloqueou bastante nesse sentido. E passando por todas essas dificuldades que eu estava enfrentando, eu pensei em criar um espaço que eu pudesse comunicar, falar sobre o que eu estava passando e ainda dar voz às mulheres no campo, às mulheres na mesma dificuldade que eu, para elas poderem também se abrir. E com um espaço também de apoio, união e fortalecimento, que é o que nós temos hoje. Você vem de uma família de produtores rurais. Lá desde o seu avô, você comentava isso há alguns minutos. A mulher na atividade do agronegócio sofre ainda muito preconceito? A mulher sofre preconceito em todos os lugares, né? A gente às vezes costuma linkar o agro e potencializar esse preconceito, mas o preconceito ele sempre vai existir, está diminuindo um pouco, mas que a gente não deixe que ele nos afete tanto, porque dificuldades a gente sempre vai encontrar pelo caminho e são elas que nos fazem crescer. Preconceito de mulheres, preconceito de homens, preconceito de negócios, preconceito de empresas. O preconceito ele vai sempre existir porque nós somos pessoas diferentes, temos ideias diferentes e temos cabeças, pensamos diferente. Então é saber lidar com o outro, saber como interagir, ter consciência, eu falo muito sobre isso, ter consciência de quem você é para ter boas relações interpessoais, ter bastante empatia e conviver bem, em equilíbrio com as pessoas ao seu redor. Depois do Agro Mulher,
a Vanessa Sabione lança agora o Agrodigital, que é um congresso que vai ocorrer pela internet. O que é esse congresso Agrodigital, Vanessa? Então, o congresso é o primeiro congresso digital do agronegócio, com o nome de Agrodigital, e com uma ideia inovadora de trazer informação para quem realmente precisa, com temas sobre gestão, carreira, tecnologias, mercado e marketing. E para estudantes, profissionais do agro, jornalistas, todas as pessoas envolvidas com o universo agro que estão necessitando dessa informação como forma de capacitação, aprimoramento e orientação. Porque a gente sabe, né, dos problemas que a gente vem enfrentando na economia brasileira. Fechamos o ano de 2016 com um PIB superior comparado a um PIB negativo da economia brasileira. E sabemos da importância de trazer informação, trazer conhecimento e orientação para o agronegócio, porque ele tem uma participação fantástica na nossa economia. Fazer um congresso via digital facilita mesmo o acesso das pessoas de diferentes regiões do país. Agora, as pessoas têm disciplina para participar de um congresso, ouvir palestras através da internet? Tem muita disciplina. Hoje o mundo é digital, né? O celular a gente não larga a mão, então tudo que a gente recebe de informação hoje está na palma das nossas mãos. E o congresso é uma forma da gente disseminar conhecimento muito rápido, de uma forma muito abrangente e até internacional. O congresso vai sair em 3 línguas, português, inglês e espanhol, em mais de 10 países. Então, assim, a gente espera muitos espectadores e que a gente consiga atrair, né, pessoas que queiram realmente, pessoas interessadas em adquirir conhecimento, pessoas interessadas em aprimorar e construir uma carreira sólida no agronegócio. Bom, vamos explicar então o acesso a esse congresso. Quem quiser se inscrever para esse congresso via internet deve fazer o quê? A gente tem um site hoje, Agrodigital, congressoagrodigital.com, em que a pessoa pode entrar e se cadastrar e já garantir a sua vaga. Em breve a gente vai estar lançando informações sobre palestras e palestrantes, ok? Com os horários todos definidos, os palestrantes, sim, todos informação? Definidos, todas as informações pertinentes ao congresso, que será realizado na última semana de outubro. Ou seja, última semana de outubro deste ano agora. Minto, engano. Abril, vamos lembrar, não é desculpa, abril. Vamos corrigir, não tem problema. Anote aí, última semana de abril, nós vamos ter esse congresso digital. Sim. E quem estiver inscrito vai acessar as palestras de casa, do escritório, de onde estiver. Gratuitamente, online, vão ser palestras que vão já disponibilizadas online, gratuitas. De qualquer lugar que você estiver, do celular, você vai poder acessar, vai receber um link no seu e-mail, quem se cadastrou, e para poder acessar o congresso. Última semana de abril, pessoal. Vamos frisar, porque agora há pouco a gente se enganou, última semana de abril, esse congresso Agrodigital. Agora, as palestras vão ocorrer durante todo o dia? Provavelmente em torno de 5 a 6 palestras divididas ao longo do dia, durante 7 dias. Quais os assuntos que você vai priorizar nesse congresso? Os assuntos gestão, carreira, mercado, tecnologias e marketing. Com palestrantes do Brasil e de fora do Brasil também, ou só do Brasil? Só do Brasil, e hoje quem está me ajudando, me dando alguma consultoria na estruturação da ementa desse congresso é o proprietário da empresa R2M, José Alexandre Loyola, que me ajudou a estruturar toda a ementa de conteúdo, títulos, temas, pessoas envolvidas, contatos, para que a gente pudesse ter um modelo bem estruturado, que fosse realmente impactante e trouxesse conteúdo para as pessoas que vão acessar. Bom, as pessoas têm acesso gratuito a esse congresso e haverá, lógico, para custear esse congresso, patrocinadores. Sim. É essa a ideia. Isso. Patrocinadores, empresas interessadas ajudam a realização desse congresso e o acesso é gratuito. Ou é preciso pagar alguma coisa? Não, o acesso é gratuito. A gente vai depois disponibilizar o acesso para quem quiser assistir novamente por um pagamento, né, único, que a pessoa, para ter acesso a ter esse todo documento. E o patrocínio hoje ele é essencial para a gente divulgar o congresso. Porque se a gente tem dinheiro, eu consigo promover o congresso nas redes sociais, Google, Facebook, AdWords, Instagram, e poder cada vez mais atingir um número maior de pessoas. Bom, está aí lançado o Congresso Agrodigital, coordenação da Vanessa Sabione, engenheira agrônoma, conhece o mercado, é de uma família de produtores rurais, está lançando essa ideia. Não é a primeira ideia da Vanessa, a Vanessa já lançou aquele movimento Agromulher, que continua, não, Vanessa? Sim. Continua a Agromulher. Muito forte, graças a Deus. Cresce rapidamente. Sim.
e agora tem um Congresso Agrodigital. Obrigado pelas suas informações, Vanessa. Esperamos que esse congresso caminhe bem e que você volte aqui para falar detalhes sobre essa programação durante os próximos meses. Sim, eu que agradeço. Obrigado, voltamos ao programa. E na segunda-feira o Congresso Nacional volta do recesso. E a principal missão do setor rural é tentar derrubar os vetos ao Refis, ao projeto que cria o Refis do FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Como moeda de troca, a principal moeda de troca, a bancada ruralista conta com os votos para a reforma da Previdência. Mais detalhes na reportagem de Odacil Canepa. Pela contabilidade da bancada ruralista, são mais de 200 votos na Câmara e pelo menos 30 votos no Senado Federal. Munição suficiente para ajudar ou atrapalhar muito o governo federal na hora da votação da reforma. O governo trabalha para até 20 de fevereiro colocar o projeto de reforma constitucional em primeira votação na Câmara, mas ainda não tem voto para aprovar. Faltam cerca de 30, 40 votos. Mas nós os teremos ainda em fevereiro para que possamos comemorar essa vitória que, eu repito, é uma vitória do Brasil. A bancada ruralista não fechou questão ainda sobre a votação da reforma da Previdência, mas o governo federal trabalha com esses votos. A frente que congrega os deputados ruralistas tem muitos temas para serem votados neste ano. Entre eles, a lei de cultivares, a venda de terra para estrangeiros e alterações no Código Florestal. Todos esses projetos já estão em negociação. Tema e crédito, nós temos uma parte de licenciamentos ambientais, segurança jurídica, problema da PEC 215, enfim, tem vários assuntos. Câmara e Senado voltam a funcionar a partir de segunda-feira. Odacil Canepa para o SBA. E você vai ver depois do intervalo as cotações atualizadas da soja e do milho no mercado futuro e a previsão do tempo para o centro-norte do país. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar das exportações, porque em 2017 o Porto de Santos bateu o recorde anual de movimentação de cargas, impulsionado principalmente pela soja e pelo milho. Só no caso do milho, as vendas externas tiveram um crescimento de quase 80%. Mais informações com o repórter Gustavo D'Angelo. Foram quase 130 milhões de toneladas de cargas escoadas pelo Porto de Santos no ano passado, alta de 14,1% sobre 2016. O recorde na movimentação do porto foi puxado pelos embarques de soja e milho. Segundo informações da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, as exportações de milho cresceram 79,8%, somando 14 milhões de toneladas. O complexo de soja, por sua vez, aumentou os embarques em 13,6%, com um total de 21 milhões e 700 mil toneladas. O açúcar também teve boa participação na movimentação do porto. O envio do produto ao exterior cresceu 1,9% e somou 20 milhões e 600 mil toneladas. As três commodities representaram 60,6% do total exportado e 43,6% do movimento geral de cargas operadas pelo Porto de Santos em 2017. No ano passado, as cargas mais embarcadas foram açúcar, complexo soja e café em grão, principalmente para Bangladesh, China e Estados Unidos. Nas descargas, gasóleo, caixas de marchas e inseticidas constituíram os produtos de maior valor comercial, importados principalmente dos Estados Unidos e Japão. Gustavo D'Angelo para o SBA. E 2018 já começa com mais recordes nas exportações, também impulsionadas principalmente por causa da soja, o carro-chefe da balança comercial, que já registrou exportação de mais de 1 milhão de toneladas nos primeiros dias úteis do ano. Este é o comentário de hoje do jornalista Antônio Resch. O desempenho das exportações brasileiras esse ano, no começo do ano, está impressionante. E saíram recentemente uns dados aí que foram divulgados, que é uma coisa interessante. Vocês sabem que para a soja, por exemplo, o Brasil, no começo do ano,
está colhendo. Os Estados Unidos, o Brasil começa a colher janeiro, fevereiro. Os Estados Unidos, nessa época, colheram em novembro, portanto, são os Estados Unidos que vendem soja nesse período, no começo do ano, até o Brasil, Argentina, Paraguai, começarem a colher para colocar esse produto no mercado. Mas veja que número interessante. Em janeiro deste ano, o Brasil, nos primeiros 15 dias do mês, embarcou mais de 1 milhão de toneladas de soja. Nesse ritmo, se continuar nesse ritmo, provavelmente serão embarcadas até o final do mês quase 1.700.000 toneladas do produto. O que isso quer dizer? Essa soja está vindo do ano passado, da temporada passada, que agora em algumas regiões do Brasil, já no final de janeiro, até o começo de janeiro, já começaram a colher. Portanto, a partir do mês que vem, né, fevereiro, a partir do mês que começa essa semana, o Brasil voltará ao mercado internacional. Ou seja, seguindo esta linha, o desempenho do Brasil nas exportações do agronegócio serão notáveis em 2018. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E ainda falando em soja, vamos saber como é que fica o tempo para os sojicultores do centro-norte do país. Juliana Rezende. Com o corredor de umidade avançando pela metade norte do Brasil ao longo dos próximos dias, grande parte das áreas produtoras de soja vão voltar a receber chuvas mais expressivas. Justamente aqui nessas áreas do interior do Nordeste, região do Mato Piba também é que devem ser as áreas mais beneficiadas. Durante os próximos 5 dias, este corredor de umidade provoca chuva forte em praticamente todo o interior nordestino, grande parte do Tocantins, Pará também. E a chuva deve vir de maneira pesada, acumulados que passam facilmente dos 100 milímetros no Tocantins e ainda também no extremo sul da Bahia. Só que essa chuva forte não dura muito tempo. Durante a próxima semana, as instabilidades já perdem intensidade, este corredor de umidade já perde a configuração e as instabilidades perdem força aqui no interior do Nordeste. Mesmo assim, ainda chove com um pouco mais de intensidade entre o Maranhão, Piauí e também o estado do Tocantins e o Pará. Só que essas instabilidades acabam por perder cada vez mais intensidade conforme nos aproximamos da metade do mês de fevereiro. Aí sim, dessa vez as instabilidades perdem bastante intensidade no interior do Nordeste, Tocantins e Pará também. A chuva migra aqui para a faixa oeste da região nortista. Então, durante as próximas semanas, temos previsão de chuva ganhando intensidade em áreas produtoras de soja, principalmente agora nos próximos 5 dias, beneficiando grande parte das lavouras que estão em fase de desenvolvimento e necessitam de um solo mais úmido. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais. Até mais, Juliana Rezende. E o clima mais úmido na Argentina segue sendo um fator baixista para a soja na Bolsa de Chicago. Nesta sexta-feira, último dia da semana, os futuros da oleaginosa registraram mais uma forte queda, mais uma queda não tão forte assim, mas ainda assim todos os principais contratos recuam mais de 0,5% nesta sexta-feira, com mais um dia de queda, portanto, para a soja lá na Bolsa Futura de Chicago. De olho na tela, vou começar destacando os contratos com entrega em março, que tem um recuo de 0,63% no último pregão da semana e aparecem por $9,78 o bushel. Contratos com entrega em maio, queda de 0,62% por $9,90 por bushel. Contratos com entrega em julho com a mesma desvalorização de 0,62% por $9,99 por bushel. E contratos com entrega em agosto em queda também acima de 0,5% por $10,02 por bushel. Só o contrato de agosto permanece acima dos $10 por bushel. Todos os outros contratos anteriores registrados e informados aqui hoje no mercado do campo estão em queda, estão abaixo dos $10 por bushel lá na Bolsa Futura de Chicago. Soja, portanto, em queda lá e em queda também aqui na Bolsa de Valores de São Paulo nesta sexta-feira. Os contratos com entrega em março para a soja BMF Bovespa têm uma queda de 0,18% no último pregão da semana. No ajuste anterior, o valor da saca para este vencimento aparecia por $21,71 e nos últimos negócios aparece por $21,67. E os contratos com entrega em maio têm um recuo acima de 0,5%. No ajuste
anterior, o vencimento para maio aparecia com o valor de $21,96 a saca e nos últimos negócios traz o valor de $21,83 a saca. Soja, portanto, em queda em Chicago e em queda também aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. O milho chegou a operar em alta hoje no meio pregão, influenciado pela boa demanda do milho nos Estados Unidos, mas não resistiu e acabou também a sexta-feira em queda, assim como a soja. Os contratos com entrega em março têm uma leve queda de 0,06% para o mercado futuro do milho e com isso eles aparecem por $3,61 por bushel nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio têm uma desvalorização de 0,13% e aparecem por $3,69 por bushel, enquanto os contratos com entrega em julho têm a mesma desvalorização e terminam a semana por $3,77 por bushel, e os contratos com entrega em setembro recuam 0,12% nesta sexta-feira, terminando a semana com o valor de $3,84 por bushel. Para encerrar as cotações de hoje, milho BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, que teve leves altas nos principais contratos negociados hoje aqui na B3 Brasil Bolsa Balcão. Os contratos com entrega em março têm uma leve alta e passam de R$ 33,23 para R$ 33,26 a saca, com uma leve alta de 0,09%. Enquanto os contratos com entrega em maio ficam sem variação nesta sexta-feira e continuam com um valor de R$ 32,90 a saca, e os contratos com entrega em setembro têm uma alta de 0,16% e passam dos anteriores R$ 31,70 a saca para R$ 31,75 no ajuste atual e também nos últimos negócios. Atenção para o contrato de maio, que teve 1.430 negociações hoje aqui na B3 em São Paulo. Foi um contrato bem negociado na sessão desta sexta-feira para o mercado futuro do milho. Com isso, eu vou encerrando minha participação por aqui, vou encerrando o Mercado do Campo por aqui, desejando para você aí de casa um excelente fim de semana. O Mercado do Campo volta na segunda-feira, às 5h35 da tarde. E agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.